Oi, amores! Vamos lá para mais uma planta. Hoje vai ser a planta da Natália, que eu vou postar aqui para vocês verem a análise. Ela me mandou a planta no direct e eu vou fazer a análise para ela dessa planta. Vou deixar aqui a planta para vocês verem. E a primeira coisa que eu falo é, primeira coisa, bati o olho e já vi. Fogão. Fogão de costas para a porta de entrada do ambiente. Se não tiver porta, não tem problema, mas é aquela entrada do ambiente quando você tá cozinhando, você não pode ficar de costas para o ambiente, né, para todos. Você precisa ter esse controle, essa posição de controle que a gente chama aqui, de quem está circulando pelo ambiente, quem entra, quem sai, o que está acontecendo, né? Posição de comando. Por isso, o fogão, ele não pode ficar de costas, né, para essa circulação. E nesse caso ele tá de costas, né? A pessoa que tá cozinhando de costas para essa situação. Então, tem correção. Qual é a correção? A correção é colocar um espelho, ele vai funcionar como se fosse um espelho retrovisor. Você coloca esse espelho atrás do fogão. Então, nesse caso, ele vai ter duas funções. Ele vai funcionar como espelho retrovisor, então precisa ser um espelho grande, tá? Que você consiga enxergar quem tá atrás de você, não é um espelhinho, não. Um espelho grande que você coloca na sua cozinha, atrás do seu fogão, para você, enquanto você estiver cozinhando, você consiga ver quem tá atrás de você. Isso é uma. A outra coisa, também, ele vai ajudar na prosperidade do lar. Então, ele vai duplicar as chamas, mesmo se for fogão de indução, fogão do jeito que for, ele vai duplicar as chamas da prosperidade, tá? Ele vai duplicar esse calor da prosperidade do fogo financeiro no lar. Depois, aplicando o baguá, a gente percebe que a gente tem algumas áreas faltantes. Relacionamentos, criatividade, um pouco de saúde também, e a área de amigos, tá? Essas quatro áreas, elas entraram aqui como áreas faltantes e mais uma. Sabedoria, espiritualidade também pega um pouquinho aqui perto da porta de área faltante. Então, o que a gente faz? A gente corrige. A gente corrige como? A gente corrige de diversas formas. Tem várias formas para corrigir. Uma delas, e não a única, mas uma delas, é colocar espelho para corrigir. Espelho do jeito certo, no lugar certo, e fazendo o reforço dos 3 segredos, tá? Que eu ensino em mentoria. Outro jeito de correção é o uso do cristal multifacetado 40 milímetros. O cristal também amplia a área, tá? Então, ele também faz a correção. Mas o melhor jeito, eu acho que pode ser o espelho mesmo para esses casos, tá? A gente só precisa ver direitinho, mais profundamente em mentoria, aonde colocar o espelho e como fazer o reforço dos 3 segredos para que esse espelho faça o papel da correção, tá? Da área faltante. Então, seria legal a gente marcar aí uma consultoria ou uma mentoria para a gente ver com mais profundidade essas coisas. Outra coisa que a gente observa na análise da planta. A gente tem nos 2 quartos, né? A gente tem uma suíte e um dormitório. Nas duas, a gente tem o fluxo acelerado. Então, a energia entra e sai rapidamente pela janela. Isso como se fosse uma seta, né? A energia entra como se fosse uma seta e sai. Isso a gente corrige com o cristal multifacetado 40 milímetros. Eu falo para colocar na janela. Porque assim a energia entra e ela redistribui para o ambiente todo. Então, ela não sai, não vai embora, tá? Isso é a correção para fluxo acelerado aqui nesses casos. Na suíte, a gente tem aquele tipo de planta que a gente chama de machadinho, que é aquela entrada estreita e depois o quarto. A gente pode fazer alguns tipos de curas
para essa entrada machadinho. Uma delas, você pode colocar espelho nessa parede aqui de frente para a porta. É uma delas. Outra, caso você estiver reformando ou tiver intenção de reformar, a gente fala também que pode mudar essa porta de lugar. Essa porta de entrada de lugar. Isso é para essa plantinha machadinho aqui da suíte. A área de relacionamentos caiu como área faltante. E ela tá aqui no banheiro, né? Ela caiu bem nessa parte do banheiro da suíte. A gente pode corrigir utilizando espelhos, fazendo reforço. E a gente pode também, assim como a gente deve, ativar relacionamentos no quarto de casal. Então, como? Com cores, jogo de lençol, de cama. Tá? Para isso, almofadas nas cores corretas, vermelho e o rosa, sem exagero, tá? Porque o vermelho em exagero no quarto não é bom. A suíte caiu na prosperidade, tá? Então, como fazer isso? Você pode deixar um quarto bem próspero, você pode colocar dourado, coisas que te chamem à prosperidade. Faz a correção para todos os banheiros, da mesma forma, cristal multifacetado no batente da porta dos banheiros, ralos fechados, coloca um aroma, coloca bastante iluminação, não sei como que tá a iluminação, mas deixa bem boa a iluminação do banheiro, e a ventilação também, tá bom? Correção para os banheiros, essa é a cura e uma planta, sempre indico uma planta. Coloca uma planta viva, tá? Uma planta viva para esses banheiros. Voltando aqui para a cozinha, pode colocar uma tábua ou uma colher de madeira entre a pia e o fogão, tá? Por que isso? Para a água da pia não apagar o fogo financeiro do seu fogão, tá? É isso então, Natália, a análise da planta. Para a gente saber com mais profundidade sobre as coisas, eu vou falar para você fazer uma mentoria, porque assim a gente analisa, né, cada área e qual que é a melhor forma de ativar cada uma delas e de consertar, né, essa parte das áreas faltantes. Aqui embaixo a gente tem também um pouquinho de área excedente na área do trabalho, mas não tem problema, né, a área excedente é até bom. Então só mantém limpa, organizada e tudo certo. Que aí você vai ter sucesso, tá? Fala comigo que a gente marca pra saber mais, né? Saber com mais profundidade sobre sobre as outras áreas e como que a gente faz pra ativar e pra arrumar a área faltante, tá? Curar a área faltante, corrigir. Beijos e obrigada pela confiança.